com vocês? Vocês já sabem o meu nome, eu sou a tia Vivi e eu estou aqui hoje para contar mais uma história para vocês. Que legal! Mas antes eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal. Se inscreva lá se você não se inscreveu ainda, deixe o seu joinha, compartilhe essas histórias. Isso mesmo, você tem aprendido que só o fato de você compartilhar essa história com um coleguinha, com alguém da sua família, você já é um missionário. Que legal, não precisa nem sair de casa, hein? Então, vamos lá, compartilhe essa historinha e deixe seu joinha se você está gostando. Ah, e acione o nosso sininho também, porque aí você fica sabendo das novas histórias que estão por vir, tudo bem? Então vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já esteve em uma situação de perigo alguma vez? Uma enchente? Ou você já viu alguém sendo salvo de um terremoto, de um incêndio? Ou já viu na televisão notícias desse tipo? Hoje você vai escutar uma história de um bebezinho. Isso mesmo, um bebezinho que estava em perigo. O que será que aconteceu com ele? Será que ele foi salvo? Se você quer saber, não saia daí, hein? Você vai conhecer essa história hoje. Mas antes de você saber dessa história, deixa eu falar um pouquinho sobre a história da família desse bebezinho. Isso mesmo. O nome do seu pai era Arão. Olha que nome diferente, né? Arão, isso mesmo. Arão vivia lá no Egito com a sua esposa Joquebede, o seu filho Arão e mais uma filha chamada Miriam. Isso mesmo, eram 4 pessoas. Quantas pessoas fazem parte da sua família? Conte aí. A minha família é formada por 3 pessoas. Isso mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a família de Deus é muito grande? Isso mesmo, a gente não consegue nem contar de tantos membros que tem. Sabe por quê, crianças? Porque todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador passa a fazer parte da família de Deus. Isso mesmo, na família de Deus tem crianças, tem jovens, tem adolescentes, tem homens, mulheres, idosos. Isso mesmo, tem um monte de gente na família de Deus. Deixa eu continuar a história de Arão para você. Então, Arão vivia lá no Egito. O Egito não era a terra deles. Eles eram os hebreus, o povo de Deus, também chamado de israelitas. E eles trabalhavam lá no Egito. Eles construíam, eles fabricavam tijolos, eles trabalhavam nas plantações, faziam muito serviço lá. E sabe, o faraó lá do Egito, o rei do Egito, que era o maioral, ele era muito mau, muito mau. E um dia, passeando lá pela terra do Egito, ele pensou assim, esse povo hebreu aí está crescendo demais. Já pensou se algum dia tiver uma guerra? Eles podem se juntar com os inimigos e aí atacar o Egito. Temos que fazer alguma coisa para impedir que esse povo continue crescendo. Ai, crianças, sabe o que ele fez? Era um rei muito mau. Ele mandou intensificar o trabalho. Aí dá mais trabalho e colocava, batia em quem não trabalhasse direito e deixava as pessoas sem comida, começou a maltratar o povo de Deus e eles acabaram se tornando escravos. Isso mesmo, crianças, escravos que trabalhavam e não tinham direito a nada. Que triste, né? Sabe, hoje no nosso mundo não acontece isso, né? Não existe o trabalho escravo. As pessoas trabalham, recebem um salário, né? Assim como seu papai, sua mamãe. Mas existem coisas que nos escravizam. Você sabia? A gente já aprendeu muito sobre o pecado aqui nas nossas historinhas. E o pecado, ele escraviza as pessoas. Quer ver só? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, você inventa uma mentirinha, bem pequenininha, para esconder um erro que você fez. Mas aí, para esconder essa mentirinha, você tem que contar uma mentira um pouquinho maior. Aí, para esconder essa mentira, você tem que contar uma mentira ainda maior. E isso vai indo. Daqui a pouco, você se torna uma pessoa mentirosa e não consegue mais falar a verdade. Sempre para esconder os erros, acaba contando uma mentira. Isso mesmo, tem pessoas que são assim.
fofoca, as drogas também, crianças, escravizam as pessoas e tantos outros vícios que nós temos no mundo que nos fazem escravos. Isso mesmo, tornam as pessoas escravas e as pessoas não conseguem viver sem eles. Mas você já aprendeu que existe um Salvador, isso mesmo. Ele pode nos perdoar de todos os nossos pecados. Ele pode limpar o nosso coração, limpar a nossa vida. Lembra da nossa historinha? Que o pecado deixa a nossa vida suja? Então, Jesus, ele pode limpar todinho o nosso coração e nos devolver a alegria de ser uma pessoa que vive em paz, né? Que vive bem. Então, mas eu falei para você que eu ia contar uma história de um bebê, né? Que você ia saber de uma historinha hoje. Então essa era a história da família de Arão. E eu vou trazer uma pessoa aqui que eu acho que ela é a melhor pessoa para contar essa história para você. O que aconteceu? Lembra que eu falei no começo que você ia aprender uma história sobre um bebezinho que estava em perigo? Você quer saber? Então não saia daí, você já vai ver. Olá, crianças, tudo bem? O meu nome é Joquebede e eu vou contar uma história que aconteceu comigo para vocês. Sabe, então minha família vivia no Egito, como você já sabe. E nós éramos formados por 4 pessoas, eu, meu esposo, minha filha Miriam e Arão. E nessa época que o rei do Egito mandou escravizar todo o povo, então nós nos tornamos escravos lá também. Mas o rei não ficou satisfeito com essa situação. Quanto mais ele escravizava, mais o povo crescia. Sabe, crianças, o que ele mandou fazer? Ele chamou as parteiras e pediu para as parteiras que todos os bebezinhos dos hebreus que nascessem homens deveriam ser mortos. Que coisa triste, não? Que rei mau! Mas, crianças, as parteiras não ouviram ele não. Sabe o que são parteiras? Parteiras são como médicas, enfermeiras, porque naquela época nós não tínhamos hospitais. Isso mesmo. Então, as parteiras vinham em casa para ajudar-nos a ter os nossos bebês. E elas não deram ouvido para ele. Elas honraram a Deus e não obedeceram ao faraó. Quando o faraó ficou sabendo disso, ele ficou muito furioso e mandou pegar todos os bebês meninos e jogar no rio Nilo. Que tristeza, não? Que rei com coração mau, né, crianças? É verdade. Mas vocês não sabem o que aconteceu. Nessa época, eu tive um bebezinho. Isso mesmo. E ele era muito lindo, mas ele era um menino. E eu não queria que fizessem mal com o meu bebezinho. Então, eu cuidava para que ele não chorasse. Eu ficava o tempo todo pertinho dele, não deixando ele chorar. Eu consegui escondê-lo por 3 meses, crianças. Somente 3 meses. Depois ele começou a ficar maiorzinho e aí estava ficando muito difícil. E os empregados do faraó ficavam em volta da nossa casa cuidando. Se eles escutassem choro de bebê, eles entravam lá para ver se era uma menina, se era um menino, e aí levavam nossos filhos. Então eu fiquei com medo, mas eu orei, eu confiei em Deus. E eu pensei, Deus vai me ajudar. E eu tive uma ideia. Eu peguei uma planta que tem lá perto do rio Nilo, em volta, que se chama junco. E aí eu fiz um cestinho. E passei também um material que a gente tinha lá que não deixava entrar água, né? E fiz uma tampinha e coloquei o meu bebê aqui dentro. Enrolei ele bem enroladinho para que ele não passasse frio. E coloquei ele dentro do cestinho, crianças. Arrumei bem certinho para que a água não entrasse nele. Coloquei a tampinha. Deixa eu pôr a mãozinha dele aqui. Coloquei a tampinha e levei lá para o rio. Eu não estava abandonando meu bebê. Eu só queria que ele fosse salvo da maldade daquele rei. Então chamei Miriam
e pedi que Miriam ficasse escondida, olhando para onde que o cestinho ia. Nós fomos e deixamos o cestinho lá no rio. E o cestinho balançava, balançava, e ele ia descendo rio abaixo. E foi indo, até que ele chegou perto da princesa. Isso mesmo, a princesa estava lá naquele dia tomando banho, tomando sol com as suas empregadas. E de repente elas viram um cestinho e a princesa falou: "Traga-me aqui", e levou para ela. Quando ela abriu o cestinho, ela viu que era um bebê que estava lá dentro. E ela disse: "É um bebê dos hebreus." Ai, será que agora ela vai matar o bebezinho? Será que ela vai jogá-lo no rio também? Não. Nesse momento, quando ela pegou o bebezinho, ela olhou, ela teve misericórdia dele. E aí, rapidamente, a Miriam, que estava por ali, veio e falou: "A senhora quer que eu encontre uma mulher lá do meu povoado para cuidar desse bebê para a senhora?" E a princesa disse: "Sim, vá buscar alguém." E ela foi correndo buscar alguém. E essa é a parte da história mais legal, crianças. Sabe quem é que Miriam foi buscar? A mãe dela, isso mesmo, ela foi correndo me buscar. E quando ela me contou, eu não acreditei na história, mas eu fui correndo lá. Quando cheguei lá, a princesa pegou o bebezinho e colocou em meus braços e me disse assim: "Cuide dele para mim e eu lhe darei um salário para você cuidar dele. Quando ele estiver grande, você leve-o até a mim." Eu não podia acreditar que eu estava com o meu bebezinho novamente nos meus braços. Então fui para casa e agora eu poderia cuidar dele com todo carinho, ensinar a palavra de Deus para ele até que ele crescesse um pouquinho mais. Que legal, né, crianças? Essa é a minha história. Isso mesmo. Que legal. Vocês gostaram dessa história? Que legal, né? Que corajosa foi essa Joquebede, hein? Nossa, uma mulher muito corajosa. Então, crianças, o que eu quero dizer para vocês é que assim como Deus cuidou daquele bebezinho e salvou ele do perigo, Ele também quer salvar a mim e quer salvar a você. Ele quer que a gente pertença à família dele, porque quando estamos na família de Deus, pertencemos à família de Deus, Ele pode nos livrar de todo perigo. Mas ao contrário, quando estamos fora da família de Deus, não temos proteção. Então, se você pertence à família de Deus, você pode contar com Ele para qualquer situação. Deus, Ele é um Pai amoroso, um Pai bondoso que ouve as nossas orações e que cuida de nós em todos os momentos. A Joquebede, ela teve medo sim, mas ela não deixou que o medo paralisasse ela. Ela confiou em Deus porque ela pertencia à família de Deus. Ela sabia que Deus ia livrar o seu filhinho daquele perigo. E assim, Deus faz conosco também. Quando pertencemos à sua família, Ele cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo perigo. Aquele bebezinho foi salvo, né? Deus enviou ali a princesa e colocou o amor no coração daquela princesa para que ela não jogasse o bebezinho no rio. Nós somos salvos por Jesus, isso mesmo, Jesus que morreu na cruz por todos os nossos pecados. Ele pode nos salvar. Você já faz parte da família de Deus? Você sabe como podemos fazer parte da família de Deus? Eu vou te ensinar um versículo e você vai ter o desafio de memorizar esse versículo, hein? Lá em João 1,12 diz assim: "Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus." Vou falar de novo, hein? Preste atenção. "Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus." Isso mesmo, crianças. Sabe o que aconteceu? Quando o bebê Moisés, ele se chamou Moisés, porque a princesa disse assim: foi tirado das águas. O nome Moisés significa isso, tirado das águas.
Quando Moisés cresceu, a mamãe dele, a Joquebede, levou ele para o palácio, para que a princesa pudesse cuidar dele. A princesa adotou ele como filho. Você sabe que Deus também nos adota como seus filhos? Isso mesmo. E sabe como você pode fazer isso? Crendo que Jesus é o Filho de Deus, como fala o nosso versículo. Todos os que recebem, que creem que Jesus é o Filho de Deus, passam a pertencer à família de Deus. Você quer isso? Você quer fazer parte da família de Deus? Então vamos orar? Se você tem esse desejo no seu coração, você pode orar junto comigo agora. Feche seus olhinhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor morreu na cruz por mim. Eu quero agora pedir perdão, Senhor, por todos os meus erros, por todos os meus pecados. E eu quero dizer que eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. E eu quero convidá-lo para vir morar em meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, quando nós oramos assim, oramos realmente de coração, nós passamos a pertencer à família de Deus. A Bíblia diz que Deus escreve o nosso nome no livro da vida, um livro bem grande, né? E lá está o nosso nome, nunca mais ele tira de lá. Então, se você fez essa oração comigo, fique sabendo que você pertence à família de Deus e Ele vai estar pertinho de você, cuidando de você em qualquer perigo que você tiver. Você pode orar e pode falar com Ele. Está bem? Então agora eu quero que você aprenda uma musiquinha, isso mesmo. E eu vou convidar duas tias que você já conhece, a tia Adri e a tia Cláudia, para te ensinar uma musiquinha bem legal. Essa música diz que a alegria está no coração daquele que já crê em Jesus, que o aceita como seu Salvador. Você quer ter essa alegria? Isso? Então aceite Jesus como seu Salvador. E eu vou ficando por aqui, mas no próximo sábado estarei aqui novamente para te contar mais uma história. Então fique agora com a musiquinha, tá? Aprenda e ensine para os seus coleguinhas. Um beijo e até mais! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém.